e projetar aqui a tela. Pronto, está gravando. Boa tarde mais uma vez a todos. Hoje é 13 de dezembro, vontade da esfera chegar. 13 de outubro de 2021, iniciando mais uma aula de genética aqui para a turminha de florestal. Vou projetar, então, a minha tela para vocês, para a gente dar início aqui à aula. A tela inteira. Partilhar. Pronto. Acho que agora... Pronto. Todo mundo está visualizando aí a tela? Sim, gente? Sim. Sim, pronto. Muito bem. Sim. Hoje a nossa aula é sobre educação sexual. Olha que aula boa, né? Parece aqueles programas que passa tarde da noite na rede de televisão. Não tinha assim, era Prazer e Sexo. Acho que tinha um programa assim, não tinha? Passava tarde da noite, não sei se passa ainda. Amor e sexo. Amor e sexo, isso. Melhor ainda, tem que ter amor. Ismael tá esperto. Como diz ali, Rita Lee, também tem uma música assim, né? Sobre amor, paixão e também sexo. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje é sobre determinação do sexo. E eu vou fazer uma perguntinha básica para vocês. Para que serve o sexo? E para que eu vou falar de sexo aqui na aula de genética? Reprodução. Então, quem falou aí? Foi Rafael? Isso. Em princípio, né, a função primordial do sexo é a reprodução das espécies. Porém, a gente sabe, né, que algumas espécies de plantas e animais inferiores também podem se reproduzir sem que haja uma reprodução sexual. Então, essa não é apenas a função do sexo. Qual seria uma outra função do sexo além de reprodução? Gente? Variabilidade? Isso. Então, o sexo, né, ela tem a função de reprodução e também de criar variabilidade genética. E essa variabilidade, por meio da reprodução sexual, se dá pela recombinação e segregação genética que ocorre lá na meiose, quando a gente vê que ocorre uma recombinação entre genes paternos e maternos, fazendo um embaralhamento dos genes que a gente recebe do pai e da mãe, porque quando a gente ocorre a fecundação para nos formar enquanto indivíduos, né, a gente tem que, durante aquele processo, recombinado os genes paternos e maternos, faz um embaralhamento. Por isso que quem tem irmãos do mesmo pai e mãe, vocês não são exatamente idênticos, embora tenham recebido os mesmos cromossomos do pai e da mãe, porque o embaralhamento que ocorre desses genes e dos cromossomos é diferente para cada um dos indivíduos. Tirando gêmeos idênticos, que é, na verdade, um clone natural que ocorre, os demais, essa variabilidade que ocorre dentro da mesma família é devido a essa recombinação gênica, que gera variabilidade genética, que é importante para a evolução e também para o melhoramento genético, né? Se não ocorrer variabilidade, como é que ocorre melhoramento genético? Então, devido a essas importâncias do sexo para a genética, é que nós vamos tratar desse assunto na aula de hoje, tá ok? Então, tanto com relação à reprodução e a diferenciação sexual e o controle genético que ocorre em relação ao sexo, que são importantes, então, para entender como os fenótipos são formados em relação a essa expressão sexual. Então, funções do sexo, reprodução,
segregação e recombinação dos genes. E, além do que nós falamos aqui, né, de reprodução como uma importância da herança do sexo, da determinação do sexo, a gente tem, então, que para a produção agrícola, né, esse processo de conhecimento da reprodução das plantas, dos animais, é extremamente importante para a produção de produtos agrícolas, também entender as características sexuais dos produtos de interesse agrícola, sejam elas de origem animal ou vegetal, e a transferência de determinadas características que estão relacionadas a cromossomos sexuais. Então, algumas importâncias de entender essa diferenciação sexual. Bom, para começar, a gente até falou na última aula da segunda unidade, da efeito do ambiente na expressão do fenótipo, a expressão gênica, que fatores ambientais eles estão relacionados, né, com determinadas características em plantas e animais. E entre essas características que os fatores ambientais influenciam, a gente tem que o sexo também pode ser, em algumas espécies, influenciada pelas essas condições ambientais. A gente até citou na aula anterior alguns exemplos, mas como a gente está falando de determinação sexual e algumas condições ambientais para algumas espécies também contribuem nessa determinação, a gente vai voltar a falar nisso nessa aula de hoje. Aqui a gente tem uma espécie de orquídea, que é a Catasetum fibrianthum. E essa planta, ela produz flor feminina e flor masculina, como a gente pode ver aqui, ó, nas figuras. Uma flor feminina, aqui mais esverdeada, e uma flor masculina aqui, mais avermelhada, né? Então, a gente tem que, a depender das condições ambientais aonde essa espécie é cultivada, ela vai produzir uma maior proporção de flor feminina ou masculina, ou seja, o ambiente vai influenciar no sexo das flores que serão produzidas nessa espécie. Por exemplo, quando elas são cultivadas em plena luz do sol, vai ocorrer uma maior desidratação, uma perda de umidade dessas plantas, o que vai levar ao aparecimento de uma maior proporção de flores femininas. Então, cultivada em pleno sol, flores femininas. E a gente vê que o fenótipo dela aqui é bem diferente do fenótipo da flor masculina, embora seja a mesma espécie. Quando a gente olha assim, parece até que são espécies diferentes, para a gente ver como é que a condição ambiental está influenciando tanto no fenótipo final, quanto no sexo que essas flores vão produzir. E quando essas mesmas plantas são cultivadas em sombra, elas vão ter uma menor desidratação e, portanto, vão produzir uma maior proporção de flores masculinas. Então, esse é um exemplo do ambiente levando à diferenciação sexual em algumas espécies de plantas, como também nessa espécie de palmeira. Nessa espécie de palmeira, a Eleas oleífera, desculpem, quando cultivadas em solos mais férteis, vai levar a maior proporção de plantas femininas. Quando a fertilidade do solo é baixa, ela vai produzir uma maior proporção de plantas masculinas. Então, aqui também um outro fator ambiental influenciando na determinação do sexo de algumas plantas que são exploradas de forma comercial. Nós vimos também que em animais o ambiente também pode influenciar na determinação do sexo, como nos jacarés, crocodilos, nas tartarugas. Então, aqui, reprisando, né, que a gente já viu isso também na última aula antes da prova, quando nas espécies, né, de crocodilos, jacarés, os ovos são incubados em temperaturas abaixo de 30 graus, vai haver uma maior proporção de fêmeas. E aqueles ovos que são incubados a uma temperatura acima de 33 graus, vai ter uma maior incidência de macho. Então, a temperatura, né, influenciando, a temperatura de incubação dos ovos influenciando o sexo final que vai ser produzido nessas espécies. Assim,
como nos jabutis, tartarugas, cágados, também nós vimos que o ambiente influencia. Então, temperaturas acima de 30 graus, eu não sei porque o 30 aqui não apareceu, vai ter uma maior proporção de fêmeas, que nós falamos, é o inverso que ocorre com a espécie aqui que envolve os crocodilos. Então, acima de 30 graus, maior proporção de fêmeas. Abaixo de 30 graus, maior proporção de machos. E quando se tem uma temperatura de 29 graus, então a gente vai ter uma proporção mais equivalente de fêmeas e machos a partir desses ovos incubados. Então, aqui só reprisando que o ambiente está relacionado com a determinação do sexo em algumas espécies de plantas e animais. E qual o mecanismo, né, que rege essa determinação do sexo envolvendo as condições ambientais? O que está por trás disso, né? Por que em determinado ambiente a gente tem maior proporção de masculinos ou femininos, dependendo da espécie? É simples assim? Tomou sol, está no solo fértil, não está? Então, o que acontece é que a determinação do sexo, ele envolve genes, e esses genes relacionados com a produção do sexo, eles estão em cromossomos sexuais, que são os cromossomos que diferenciam o sexo, como no caso de nós humanos, né, que a gente tem os cromossomos X e o cromossomo Y, ou podem estar relacionado com os genes que estão nos cromossomos autossômicos. O que são os cromossomos autossômicos? São todos aqueles cromossomos que não são os cromossomos sexuais, mesmo porque muitas espécies, principalmente de plantas, não têm cromossomos sexuais. Tem cromossomos autossômicos, aonde possuem genes que estão envolvidos na determinação do sexo. E aonde que entra o ambiente? Esse ambiente, eles são aqueles gatilhos que vão ativar ou desativar esses genes, seja nos cromossomos autossômicos ou sexuais, para que seja produzido uma cadeia fisiológica que vai levar à determinação de um sexo masculino ou feminino. Então, não é simplesmente, eu coloquei aquela orquídea no sol, né, e eu vou ter um resultado pura e exclusivamente devido ao ambiente. Mas é o ambiente, como nós já falamos, associado ao genótipo, aos genes que essa espécie carrega, que são ativados ou desativados devido a essas condições ambientais. Entendido, gente? Certinho. Entendido, professora. Então, vamos continuar. Bom, na determinação genética do sexo, né, nós temos envolvido, então, cromossomos sexuais. Aqui a gente vai tratar de 3 tipos de determinação sexual devido a cromossomos sexuais. Nós temos o sistema XY, que é o mais conhecido, né, inclusive nós humanos estamos sujeitos a esse sistema XY, mas também tem um sistema X0, não sei se vocês já ouviram falar desse sistema. Tem um sistema também ZW, além de outros sistemas, mas no livro de vocês, Genética na Agropecuária, que vocês têm que ler, é importante. Conhecimento adquirido não é só para fazer prova, é para a vida profissional de vocês, então leiam, vocês vão ver que tem esses 3 sistemas sendo tratados. No sistema XY, ele é muito comum em animais, todos os tipos de animais, de mamífero, principalmente nos animais humanos, né? Mas os vertebrados, mas tem também algumas espécies de plantas e também de insetos que tem esse sistema XY. É interessante, né, porque quando a gente estuda esse sistema XY, principalmente no 2º grau, a gente vê muito relacionado com o nosso sistema de determinação do sexo, nós humanos. E muitas vezes a gente não tem essa informação de que existe outras espécies, inclusive plantas, que têm esse mesmo sistema sexual que nós, assim como os insetos. Então, aqui a gente tem representando, né, um representante da nossa espécie aqui, como o Homer Simpson,
e a... É Meg? Meg? Marge. Marge, é. Obrigada. Então, o Home, como um bom representante da ala masculina aqui da aula de genética, ele tem 44 cromossomos autossômicos, que nós já tratamos, que são todos aqueles cromossomos que não são os cromossomos sexuais, mas que pode carregar genes relacionados com algumas características masculinas, mais os cromossomos sexuais XY. E a Marge, não é isso? Representante aqui da ala feminina, né? 44 autossômicos, mais 2 cromossomos X. E a gente viu que eles têm aqui, ó, 3 descendentes que a gente conhece bem também. O Bart, que é aquele santinho da turma, e a gente sabe que o Homer, ele vai produzir gametas de 2 tipos. Metade dos gametas que ele produz vai ter 22 cromossomos autossômicos, porque o gameta, a gente sabe que o número é N de cromossomos, e as células diploides são 2N. Então, aqui, essa célula diploide, 2N é igual a 44 mais XY, que dá igual a 2N igual a 46 cromossomos na espécie humana. E ele vai produzir, então, gametas de 2 tipos. Metade do gameta vai ter 22 cromossomos autossômicos mais X, e a outra metade vai ter 22 cromossomos e apenas o Y. Então, ele vai produzir 2 tipos de gameta. Metade do gameta tem X e metade tem Y. A Marge, por sua vez, todos os cromossomos que ela produz têm 22 cromossomos autossômicos e todos têm um cromossomo X, 22 mais X. Pois bem, no Bart, né? Então, na fertilização em que ele foi produzido, ele recebeu o gameta, o óvulo da mãe aqui contendo o X e o espermatozoide contendo o Y. Por isso que ele é menino. Então, 22 do pai, 22 da mãe, Y do pai e X da mãe. Então, ele tem 46 cromossomos sendo no sistema XY. Ai, Lisa, eu estou ficando velha, eu assistia tanto Bart, agora estou esquecendo os nomes. Bom, a Lisa, então, por sua vez, recebeu do Home, né, o espermatozoide aqui que carregava o X. E aí, por isso, ela é uma menina, por quê? Meg, já esqueci o nome aqui, gente. Me ajuda? Meg? Marge. Meg. Ela só produz gameta X. Então, ela vai ser menina porque recebeu agora um X do pai e um X da mãe, que já era esperado. E a irmãzinha, que agora a irmãzinha eu não vou lembrar, não. É a Meg? Isso. A Meg. Então, a Meg, assim como a Lisa, né, também recebeu o X do pai, então ela é uma menina. Então, a gente percebe que no sistema XY, esse é um sistema em que, né, a fêmea tem número par de cromossomos e é homogamética. O que é homogamética? Os 2 cromossomos sexuais são iguais, XX. Então, tem os cromossomos autossômicos, que na espécie humana são 22 autossômicos, mais 2 cromossomos homogaméticos, ou seja, iguais. E o macho da nossa espécie é que é heterogamético. Por que heterogamético? Porque ele tem os 2 cromossomos sexuais diferentes, um X e um Y. Então, 22 autossômicos, mais um X e um Y. Então, no nosso sistema, a fêmea é homogamética e o macho heterogamético. Então, quem determina... Oh, meu Deus do céu, deixa eu pegar meu carregador. Rapidinho, gente, espera aí.
Achei, gente, achei. Peraí, só um minuto. Pronto. Quase que a gente cai aqui. Vocês estão aí ainda, né? Estão aí, gente? Vamos, professora. Então, ó, deixa eu tomar mais um gole de água aqui, que eu corri demais. Então, na espécie humana, quem determina o sexo do descendente é o macho. Porque é ele que produz os cromossomos que, de acordo com aquele que fertiliza a fêmea, é o que vai determinar o sexo. A fêmea só produz um tipo de cromossomo sexual, o macho, dois tipos. Então, ele é que determina como vai ser o sexo da sua prole. Eu já escutei comentários machistas, né, de homens mais assim, rude, não diretamente para mim, mas para pessoas conhecidas, né, de que aquela mulher que ele escolheu nem para fazer um filho homem prestava. E se a gente olhar, né, a gente vê que quem não prestou fazer filho homem foi aquele cabra lá, porque ele é que tem o poder de produzir cromossomos sexuais para que isso seja possível. Pode falar. Não, professora, eu abri aqui o áudio sem querer. Mas pode participar. O que você acha desse comentário aí, machista? Muito escroto. Não gostei. Se fosse eu dava na cara. Mas como eu sou uma pessoa centrada, serena, bem pacífica. paz e amor, assim, bem tranquila, eu falo, não, tudo bem, fica lá com sua... Pois é, isso uma faxineira que trabalhou na minha casa muitos anos atrás, falava isso sempre chorando, porque ela teve uma menina que chamava Priscila, e o marido largou, porque ele queria um filho homem, e falava para ela que ela não prestava nem para fazer um filho homem. E, na verdade, né, ele é que tem esse poder de determinar o sexo. Só para exemplificar aqui, né, o que acontece nesse mundo ainda machista, né, em que a gente vive. Graças a Deus não são todos os que estão aqui na aula de genética hoje em dia, eu sei que tem outra cabeça, é outra geração, com outra concepção da participação feminina, e agora, mais do que nunca, sabendo, consolidando essa informação que vocês já sabem, na verdade, de que são vocês homens, então, que determinam o sexo dos filhos. Né? E além desses cromossomos sexuais, X e Y, né, o homem ainda tem no cromossomo Y o gene chamado de SRY, que é aquele relacionado com a formação de testículo e, portanto, com testosterona, que está relacionado com vários aspectos fisiológicos da condição masculina. Inclusive, se uma mulher começar a tomar testosterona à torta e à direita, ela vai começar a ficar meio masculinizada. Vai nascer barba, vai já engrossar, o pescoço vai engrossar, devido ao uso desse hormônio masculino. Isso acontece muito, principalmente no esporte, quando a mulher usa, né, esses artifícios, muitas vezes, para ter um maior ganho de força, um desempenho diferenciado, e aí, quando cai no antidoping, também aí acaba tendo, né, suas punições. Vamos lá. Então, a gente falou que esse sistema XY, né, além de acontecer nos animais vertebrados, também ocorre nos insetos, que são invertebrados. E aqui a gente tem duas fotografias. Nessa espécie, ela é uma praga que ataca as hortaliças e causa muito prejuízo, principalmente para a couve. E a gente tem aqui uma fotografia, então, mostrando os cromossomos na meiose, e a gente sabe que na meiose ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos, ou seja, aquele par número 1 que veio da mãe e do pai, eles se pareiam, o 2, o 3, assim por diante. Nesse pareamento é que vai ocorrer aquela recombinação gênica que nós falamos, que vai embaralhar o cromossomo materno e paterno. E também ocorre isso aqui no cromossomo XY, formando esse aspecto que é chamado de cromossomo paraquedas. Se a gente verifica bem, fica parecendo realmente um paraquedas
devido a esse pareamento do X e Y, evidenciando a ocorrência desses cromossomos sexuais nesses insetos. E aqui também, na mitose, ele pode ser também individualmente, né, porque aqui eles estão pareados, mas na mitose, cada um desses cromossomos podem ser individualmente identificados. Então, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Então, os cromossomos sexuais aí presentes nos insetos. Bom, vamos falar então do sistema X0. Antes de falar, vocês têm ideia do que é o sistema X0? Meu povo. Nunca ouvi falar, não. Nem eu. O sistema XY, a gente falou que a fêmea é homogamética, tem os dois cromossomos sexuais iguais, que é XX. O homem é heterogamético, ou seja, os dois são diferentes, um é X, o outro é Y. X0, nessa concepção do que a gente mostrou, o que é que vocês acham que pode ser? Nada, né, gente? Vamos lá. Sistema X0. No sistema X0, acontece que um dos sexos, mais precisamente o sexo masculino, ele não tem dois cromossomos sexuais, como ocorre no caso dos humanos, que é XY. No caso do sistema X0, as espécies que possuem esse sistema têm apenas um cromossomo sexual, ao invés de dois. Portanto, é um número ímpar de cromossomos sexuais que ocorre nos indivíduos masculinos da espécie. As fêmeas não, por sua vez, as fêmeas, como nesse caso aqui, ela tem os dois cromossomos sexuais, XX, e no caso do masculino, né, no macho aqui, ele vai ter apenas um X. O que vai acontecer? Quando ocorrer uma meiose para a formação dos gametas, esse indivíduo aqui, masculino, metade dos gametas dele, deixa eu mostrar aqui primeiro, vai ser, como ele tem 22 cromossomos de diploide, nos haploides, que são os gametas, ele vai ter metade, vai ter 11 cromossomos autossômicos e um cromossomo X. A outra metade do gameta que ele produz, que está aqui, vai ter os 11 autossômicos, mas como só tinha um X que veio para esse gameta aqui vai ficar com 0, por isso que é sistema X0, porque metade dos gametas que o macho produz tem um X, a outra metade tem 0 de cromossomo sexual. E aí, a fêmea, como ela é homogamética, tem os 2X, todos os cromossomos sexuais que ela produz têm um X. Então, 11 mais X e aqui 11 mais X. Na verdade, o do macho está representado aqui, gente. Esse gameta aqui, o espermatozoide dele, 11 mais X e 11 mais 0 cromossomo sexual. Então, quando a gente verifica aqui, esse descendente, que vai ser produzido a partir desse gameta com 0 de cromossomo sexual, fertilizando o óvulo que carrega um X, vai dar origem a 11 com 11, 22, um indivíduo diploide com 22 cromossomos autossômicos, e apenas o X que ele herdou da mãe. Então, ele vai ser um indivíduo aqui que tem um número ímpar de cromossomos total, 23 cromossomos, e como ele é X0, ele vai ser macho. Então, aqui o símbolo mostrando que esse indivíduo é um indivíduo macho. E todos os indivíduos que forem fecundados por um espermatozoide que carrega o X, né, quando se une aqui com o X da mãe, vai ser um indivíduo XX, com 22 autossômicos, que 11 do pai e 11 da mãe, 22 autossômicos, e ele vai ser, portanto, um indivíduo fêmea. Então, nesse sistema, o que acontece é que o macho tem número ímpar de cromossomo, a fêmea tem número par. Na formação dos gametas pelo macho ímpar, metade não tem cromossomo sexual e a outra metade vai ter o X. Quando se faz o cruzamento,
os indivíduos que recebem apenas um X da mãe, nada do pai, macho, e os dois cromossomos X, um da mãe e do pai, fêmea. Nesse caso, ó, a fêmea continua sendo o quê? Homogamética, os dois cromossomos X iguais. E o macho é heterogamético, porque, como ele só tem um X, ele vai produzir metade dos gametas dele com um X e metade dos gametas sem nenhum cromossomo sexual. Então, continua, assim como na nossa espécie, as fêmeas sendo homogaméticas e os machos heterogaméticos. Entendido esse sistema X0? Ocorrem percevejos, baratas, gafanhotos, besouros, entre outros insetos. Ficou entendido? Vou passar para entender o silêncio como sim. Muito bem. Sistema ZW. Sistema ZW, ele ocorre em muitas aves, como os galináceos, também em peixes, em borboletas, em mariposas. E nesse sistema ZW, o que é interessante, é que vai acontecer o inverso do que a gente viu nos dois exemplos anteriores. Nesse caso, a fêmea, aqui uma galinha, ó, é que é heterogamética, ela produz dois cromossomos sexuais aqui, ó, diferentes. Enquanto na nossa espécie, por exemplo, é o macho que determina, né, o sexo da espécie, porque ele que produz dois gametas contendo cromossomos sexuais diferentes. No caso dessas espécies, são as fêmeas que são heterogaméticas. Já os machos são homogaméticos, como a gente vai ver aqui, ó, sistema ZZ, e a fêmea o sistema ZW. Por isso que esse sistema se chama ZW, porque é o sistema em que ocorrem os dois gametas carregando cromossomos sexuais diferentes. Então, no caso dos galináceos, a gente tem que eles possuem, nas células diploides, 78 cromossomos totais, sendo 76 cromossomos autossômicos, que são todos os cromossomos que não são sexuais, e 2 cromossomos sexuais. Pois bem, nesse caso aqui, o galo, todos os gametas que ele produz, ó, tem 38 cromossomos, que é número N, e todos os gametas possuem um Z. Então, tem a metade do número de cromossomo da célula diploide. E a fêmea, então, como ela é heterogamética, ela vai produzir dois tipos de óvulo. Metade dos óvulos dela vão carregar o gameta, o cromossomo sexual Z, e metade dos óvulos vão carregar o cromossomo sexual W. E assim, quando a gente olha aqui para esse pintinho, ele herdou, então, o cromossomo sexual do pai Z, porque o pai só produz Z, então todos os filhos recebem um Z do pai. E nesse caso, ele recebeu um Z também aqui da mãe. Z com Z, ó, Zzinho. Zzinho vai ser um pintinho. Na verdade, não é um Zzinho, é um Zzão. Então, recebeu um Z do pai e um Z da mãe, ele se torna, devido a uma determinação aqui genética, um pinto macho. E, nesse caso aqui, quando o espermatozoide, que todos os espermatozoides do macho carregam o Z, fecundam um óvulo que tem o cromossomo sexual W, a gente vai ter, então, uma fêmea aqui, uma pintinha. Embora, na literatura, já tenham sido relatados que, devido a condições fisiológicas, já se observou uma conversão sexual de pitinhos machos que se tornaram fêmeas devido a condições fisiológicas, inclusive se tornando mãe de vários outros pintinhos. Lá no livro de vocês, quando vocês pegarem para ler, lá conta mais detalhadamente como aconteceu essa história. Mas, de forma geral, para todos os organismos que possuem o sistema ZW, o que ocorre é exatamente o que nós mostramos aqui. A mãe é heterogamética, então ela que vai produzir dois tipos de gametas, que são dois tipos de óvulo, metade do óvulo carregando Z e metade carregando W. Se o espermatozoide, que é sempre carregando Z,
fecunda um óvulo Z, ele vai ser ZZ, portanto, vai ser macho. Se fecunda o óvulo W, ele vai ser ZW, portanto, vai ser uma fêmea. Então, o inverso do que ocorre no sistema XY. XY. Entendido, gente? Entendi, professora. Tá difícil não, né? Bom, em abelhas, vocês já ouviram falar como ocorre a determinação de sexo nessas espécies? Não. Será que faz parte de algum desses 3 sistemas que a gente viu até agora? XY, X0, XW, ou será que é outro tipo de sistema? É diferente, eu acho. E qual será essa diferença? E alguém já ouviu falar? Eu já Então, ouvi falar em uma parte que era tipo a parte da função que ela desempenha, né? Aí vai criar. Eu não consigo explicar, não. quem está falando aí? Que eu não consigo ver. É Carlos. Ô, Carlos. Então, vamos lá. Tem a ver também com o que você falou, mas a gente vai explicar de forma mais detalhada, a gente vai ver que tem outras questões por trás também. No sexo das abelhas, ele é determinado por um sistema chamado de haplodiploides. Nesse sistema haplodiploides, o que acontece é que a fêmea tem um número diploide de cromossomos. Ela é 2N igual a 32 cromossomos. O macho, ele é haploide. Ele tem um número de cromossomos à metade, N igual a 16. Então, nesse sistema haplodiploide, a fêmea é diploide, o macho é haploide. E como é que ocorre, então, para formar um macho e uma fêmea nesse esquema? E por que tem uma diferenciação, como a gente vê aqui, comparando uma operária, que é fêmea, com a rainha, que é fêmea, a gente vê que, fenotipicamente, elas são bem diferentes, principalmente em relação ao tamanho do corpo. E uma outra diferença que ocorre em relação à operária e rainha é a fertilidade, porque as operárias são inférteis e as rainhas são férteis. Então, a rainha é responsável por a procriação da colmeia. Só ela consegue produzir descendentes. E o zangão, a gente vê também que tem essa diferenciação em relação ao fenótipo do corpo e também no sistema, né, genético aqui, que ele é um indivíduo haploide. Então, o que acontece? A gente vai pegar aqui, ó, para a formação das fêmeas, tanto operária quanto rainha, a gente tem que a rainha, que é 2x igual a 32 cromossomos, quando sai no seu primeiro e único voo nupcial, ela é fertilizada por zangão, que tem um número de cromossomos igual a x16 nas suas células. Então, essa rainha, que é diploide, é fertilizada por zangão haploide. Só para apimentar essa história, a rainha ela sai da sua colmeia uma única vez. E aí, ela faz o que é chamado de voo nupcial. Nesse voo nupcial, ela é fertilizada por todos os zangões que ela encontra pela frente. Como é que se denomina isso? Essa promiscuidade dessa rainha, né? Pois é, ela tem um reservatório aonde esses espermatozoides deste zangão vão ficar armazenados de todos os zangões que houve, então, o cruzamento, vão ficar armazenados. E aí, ela volta para a sua colmeia e, durante toda a sua vida, ela vai liberando aos poucos esses espermatozoides que, ao serem liberados, vão fertilizar os seus óvulos. Por isso que ela só sai uma vez, porque fica armazenada e, na sua vida, ela vai eliminando, né? Liberando, na verdade, esses espermatozoides que vão fecundando seus óvulos. Pois bem,
Nesse voo nupcial, que a gente não falou a parte trágica dessa história, todos os zangões que cruzam com essa rainha morrem. Tá mais para uma viúva negra do que para uma rainha, não tá? Sim, viu? Tá sim. E por que vocês acham que esse zangão morre? Eu ia perguntar agora, professora. Morre de susto, morre de medo, morre de paixão, morre de amor, canta uma música sertaneja, bebe até encher a cara, cai de perna pro ar e morre. O que será que acontece com esse zangão ao cruzar com a rainha para que eles morram dessa forma trágica? Na sua única experiência sexual na vida, ele já morre. Ninguém nunca ouviu falar? Eu já ouvi falar que é tipo pra a abelha rainha ficar com nutrientes, sei lá, mas eu não sei se é isso. Não. É Carlos, né, que está falando, estou conhecendo pela voz. Isso. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Na verdade, é que todo o aparelho sexual do macho é arrancado durante essa cópula. E aí Meu ele Deus. morre. Imagina que coisa horrorosa. O bichinho saiu todo burro, inocente. Mas não tem a música do Raul Seixas, inocente, burro, como é? Ingênuo, burro, inocente. Tem um negócio assim, agora eu estou tentando lembrar da música, que eu adoro, por sinal. E aí vai para a sua primeira experiência sexual com uma rainha logo por cima, né? Não, achando que está abafando. Hoje eu vou pegar uma rainha, uhul! E aí morre na primeira experiência sexual. Isso é o que acontece com todo zangão. Ele morre nessa experiência. A função dele na colmeia é apenas essa: depositar seus espermatozoides na rainha, onde ela armazena, para que ela possa, então, durante todo o seu ciclo de vida, ela produzir toda a colmeia a partir desses espermatozoides que são armazenados. E aí, nessa liberação que vai ocorrer, quando o óvulo dessa fêmea ela é fertilizado pelo espermatozoide desse zangão, então ela vão formar indivíduos, filhos ali, que vão restabelecer a condição diploide, sendo, portanto, 2x igual a 32 cromossomos. Então, quando ela tem 2x igual a 32 cromossomos, 16 do zangão e 16 da rainha, porque o óvulo dessa tem metade aqui, vai ser x igual a 16, vai formar indivíduos com 32 cromossomos, e que esses indivíduos, dependendo agora do ambiente, que é a alimentação que recebe, que é a geleia real, se ela recebe durante esse período larval a geleia real, vão ser produzidas rainhas, onde genes presentes nos seus cromossomos relacionados com a fertilidade vão ser ativados. E ela vai ter um crescimento mais avantajado, um corpo maior, para receber, né, todo esse espermatozoide e produzir toda a prole. E ela vai ser, então, fértil. Já a operária, que não foi alimentada, portanto, com geleia real, ela não vai ter esse estímulo, esse gatilho ambiental para ativar os genes relacionados com a fertilidade. E, portanto, elas vão ser 2x igual a 32 cromossomos, assim como a rainha, porém elas são inférteis. Então, a diferença da rainha para a operária está relacionada com o tipo de alimentação que elas recebem e que vai ativar os genes relacionados com a fertilidade. O zangão, por sua vez, ele é produzido por meio de óvulos que a rainha desenvolve que não são fertilizados. Então, os óvulos da rainha não fertilizados, então, os óvulos a gente sabe que é x igual a 16, para um processo chamado de partenogênese, vai formar o zangão. Por isso que ele é x igual a 16. É formado por óvulos não fertilizados. Entenderam a diferença? Recapturando aqui, as fêmeas têm 2N igual a 32 cromossomos. E a reprodução é por meio de sexual, aonde ocorre fertilização, formando descendentes diploides, que são as operárias e a rainha.
com a diferença de que a rainha é fértil, a operária não, devido às condições ambientais, que é a alimentação por geleia real. Os machos, ele tem nas suas células um número de cromossomos igual a 16, e eles são formados por ovos não fertilizados, são haploides. É um processo chamado de partenogênese. Ficou bem entendido, gente? Ficou. Ficou, professora. Quando vocês olharam para uma abelha, vocês vão olhar da mesma forma a partir de hoje? Não. E quando vocês olharem para um zangão, qual seria o conselho que vocês dariam para esse pobre coitado? Ô, bichinho, Fuja. tadinho. Eu falo, mãe, não faz nada não, fica de boa. Tranquilo. É muito novo! Aproveita a sua Não! vida, entendeu? Vai Vai assistir atrás das um operárias, vai atrás das operárias. Ali não vai acontecer nada com você, não. Não cruza com a operária, não. Pô, o tadinho também só se lasca. Se torna um celibatário, vai assistir uma Netflix, não mexe com namoro, não. Coitado. Pois então. Então, esse sistema da determinação do sexo em abelha é chamado de haplodiploides, né? A fêmea é diplode e o macho é haplode. Pronto. Entendido, né? E o conselho está dado. Bom, a gente tem também um caso que é chamado de ginandromorfos em diferentes espécies, sendo que em bovinos ele é muito conhecido, esse tipo de fenômeno, principalmente porque está relacionado com a produção de vacas estéreis, chamado de maninhas. Já ouviram falar nesse caso? Ginandromorfos? Não, acho que não. Deixa eu explicar, então, o que é ginandromorfos. Nesse tipo de determinação sexual, ocorre que o indivíduo ele tem, simultaneamente, partes masculinas e femininas. São ginandromorfos. São todos os ginandromorfos de todas as espécies iguais? Não, são diferentes. No caso da vaca maninhas, que são estéreis, quando ocorre uma fecundação de gêmeos, se os gêmeos são do mesmo sexo, são duas fêmeas ou dois machos, esses indivíduos se desenvolvem e nascem perfeitamente normais. As vacas vão produzir leites, vão ser férteis, vão expressar a característica que ela tem nos seus genes para essas características. Mas se ocorre uma fecundação onde a gente tem uma fêmea e um macho simultaneamente, o que vai acontecer é que os machos, durante esse período, né, de desenvolvimento intrauterino, eles se desenvolvem muito mais rapidamente, principalmente no que diz respeito à formação de aparelho reprodutor e hormônios masculinos. E por essas vascularizações que ocorrem entre eles, esses hormônios acabam migrando para a fêmea. E com essa migração, durante esse período de formação, esses hormônios vão influenciar na fertilidade dessas vacas. E aí, quando ocorre um nascimento dessa forma, né, de dois indivíduos do sexo oposto, vão ocorrer que as vacas maninhas, elas quase invariavelmente vão ser estéreis, né? E elas também vão ter algumas características relacionadas com outros tipos de produção de leite, de desenvolvimento, prejudicados, e principalmente elas não vão produzir descendentes. Então, para quem cria um gado visando, né, produção de descendentes ali para o rebanho, de produção de leite, essa vaca só vai dar despesa. E aí o que acontece é que elas acabam sendo sacrificadas.
quando ocorre esse tipo de gravidez intersexo. Triste a história, né? Mas isso ocorre. Devido, então, à influência desses hormônios que leva a essa infertilidade das vacas chamadas de mania. Entenderam? Entendi sim. Olha aqui. Mas além desse exemplo que a gente viu, que é um exemplo muito comercial, né, que prejudica o desenvolvimento de rebanhos, principalmente a questão da descendência feminina que é afetada, o macho não sofre nada. O macho é um vagabundo que não tem nenhuma sequela devido ao hormônio feminino, já que ele desenvolve aqui muito mais rápido e ele que acaba prejudicando a irmãzinha aqui, que acaba sendo sacrificada. Então, nessa história, se é intersexo, a fêmea é sempre aquela que vai ter um prejuízo ali, acaba sendo eliminada do rebanho. Mas não é só isso. Ocorre outro tipo de interferências intersexo devido ao ginandromorfismo, em que a gente vê aqui ó, em algumas espécies, como aves. Está vendo esse pássaro aqui? Vocês estão vendo aqui, na metade do corpo dele, ele tem a penagem vermelha, a outra branca? Sim, sim. Metade do corpo dele é masculina, a outra metade feminina. Geralmente, os ginandromorfos, que tem a divisão do corpo segmentada em que metade de um corpo é de um sexo e a metade do outro, geralmente é nesse sentido longitudinal, mas pode ocorrer mais raramente ainda, porque isso já é um fenômeno raro de ocorrer. Mas, geralmente, quando ocorre nesse tipo de segmentação do corpo, é longitudinal. Mas pode ocorrer também na forma horizontal, uma parte de baixo de um sexo e a parte de cima de outro sexo, embora seja mais raro. Aqui a gente está vendo ó, uma ave também, que metade da ave é galo, a outra metade é galinha, também no sentido longitudinal. Quando ele está aqui ó, em frente a um espelho, a gente vê como se fossem duas aves diferentes. Aqui o macho e aqui a fêmea. Ó. Lagosta também, a gente está vendo aqui ó, no sentido ó, longitudinal. Metade do corpo, a gente vê uma diferença fenotípica marcante. Metade masculino e metade feminino. A gente também, isso é muito comum em borboletas, mariposas, geralmente é verificado tanto o tamanho quanto as cores, né, e o desenvolvimento da asa de cada um dos segmentos é diferente em cada parte do corpo onde ocorre os ginandromorfos. É mais uma curiosidade, né, interessante a gente saber que existem indivíduos, então, que metade do corpo é de um sexo, metade de outro sexo, devido a esse fenômeno que é muito raro. Em humanos, pode ocorrer o caso dos hermafroditas, que todo mundo já ouviu falar, que é aqueles indivíduos que têm aparelho reprodutor masculino e feminino simultaneamente, e que geralmente são inférteis. Bom, a gente viu, então, a determinação do sexo por fatores sexuais relacionados com os cromossomos sexuais que ocorre em algumas espécies, né, de animais, de insetos, mas em plantas, né, a gente mostrou atrás, ou não, a gente mostrou inseto, está mostrando plantas agora. Em plantas também pode ocorrer a determinação do sexo devido a cromossomos sexuais. Então, a gente está vendo essa espécie aqui, vegetal, em que nesse cariótipo, a gente está vendo representado aqui em cromossomos mitótico, o cromossomo X e o cromossomo Y, aonde ocorre, então, uma diferenciação sexual devido a cromossomo sexual, e aqui na meiose, o pareamento do X e Y. Assim como ocorre conosco, que tem um sistema XY, algumas plantas. O que ocorre é que em planta, a ocorrência de cromossomos sexuais é muito raro. Geralmente, em plantas,
a determinação do sexo está relacionada com os cromossomos autossômicos, que são todos aqueles que não são cromossomos sexuais, como a gente já falou, que carregam genes que são expressos devido a diferentes gatilhos, inclusive gatilhos ambientais, que levam ao desenvolvimento de plantas masculinas e femininas. Então, aqui a gente também tem outro exemplo do cânhamo. O cânhamo é do gênero Cannabis e está relacionado com espécies que produzem fibras têxtil para a produção de roupa, produção de papel, para produção roupa, papel, que mais? Tesoura. Esqueci aqui. Mas é roupa, papel. Gente, o que mais usa essa fibra aqui? Alimentação animal, lembrei. Então, tem uma importância econômica muito grande e a determinação do sexo nessa planta também está relacionado com o cromossomo XY presente. No lúpulo, o lúpulo está relacionado com a produção de cerveja, o nosso chopinho. Então, essa planta aqui também que tem cromossomos sexuais. Mas, além dessas que a gente citou aqui, tem o aspargo, o espinafre, que tem cromossomos sexuais. Mas são raros exemplos na literatura, porque é muito raro ocorrer cromossomos sexuais em plantas. Então, geralmente, é determinado por cromossomos autossômicos que carregam genes sexuais. Bom, em plantas, então, o órgão sexual na flor, o feminino, vocês já estudaram isso, que é o gineceu, e o masculino é o androceu. As angiospermas superiores, elas geralmente produzem 3 tipos de flores sexualmente distintas. Aquelas masculinas, ou seja, flores apenas com o androceu, as femininas, flores apenas com o ginoceu, e as hermafroditas, que são as flores que possuem simultaneamente o gineceu e o androceu. E aí o sistema sexual, na maioria das plantas das angiospermas, elas recebem classificação de acordo com os tipos de flores masculinas, femininas ou hermafroditas que elas produzem. No caso das monóicas, são aquelas que produzem flores masculinas e femininas numa mesma planta, em setores diferentes. Então, ela tem galhos com flor feminina e outros galhos com flor masculinas, mas na mesma planta. Já na dioica, o que ocorre é que vão ter as flores, as plantas que carregam apenas flores femininas e plantas que produzem apenas flores masculinas, da mesma espécie. Então, a feminina tem a planta só masculina e feminina, como ocorre, por exemplo, com o mamão. Então, no mamão, a gente tem esse exemplo de uma planta dioica. A hermafrodita, né, ocorre aqui, as flores têm simultaneamente, então, a estrutura feminina e masculina, então elas são bissexuais. Por exemplo, o milho, a ervilha, que a gente estudou tanto também delismo, as flores têm as 2 estruturas. Mas existe a combinação dessas 3 anteriores, como, por exemplo, a andromonóica. Na andromonóica, ele vai produzir flores hermafroditas e flores masculinas, na mesma planta, sendo que as flores masculinas ocorrem em maior proporção. Lembra de andro, quando vocês vão procurar uma ajuda médica, os meninos, ele vai procurar que trata da área de andrologia, então, andromonóica. Já as meninas, na ginecologia, a ginomonóica. Então, as plantas ginomonóicas, ela possui flores hermafroditas e também flores femininas na mesma planta, só que as femininas ocorrem em maior proporção.
E as polígamas são aquelas que são, ela tem flores masculinas, tem flores femininas e tem hermafroditas na mesma planta. Tem os 3 tipos ocorrendo simultaneamente. Então, esse é o sistema de classificação do sexo na maioria das plantas das angiospermas. Para ficar mais fácil visualizar esses 3 sistemas, já que os outros 3 são combinações, a gente mostrou que as plantas monoicas têm flores masculinas e femininas na mesma planta, porém localizadas em setores diferentes da planta, o que favorece o cruzamento entre plantas, mas também permite que ocorra uma autofecundação, ou seja, a flor feminina pode receber pólen da mesma planta ali, da flor masculina, ocorrendo uma autofecundação dessa planta. As dioicas, nós falamos, então, que aquela espécie possui flor masculina e feminina em plantas diferentes, permitindo, então, cruzamento entre plantas. E nunca vai ocorrer uma autofecundação, porque na planta masculina só tem flores masculinas, na planta feminina só flores femininas, então nunca vai ocorrer uma autofecundação na planta dioica, porque não tem flores dos 2 sexos na mesma planta. Já a hermafrodita, a gente mostrou que a flor possui estrutura masculina, o androceu, e feminina, o ginoceu, na mesma flor. Tranquilo? Tranquilo. Como exemplo aqui, o mamão. Nós falamos, mamão, ele produz plantas que são exclusivamente femininas. Então, todas as flores aqui dessa planta são do tipo femininas, não tem nenhuma masculina. Tem flores masculinas, então essa planta que é o mamão macho produz só flores masculinas, e tem aquele mamão hermafrodita, em que a flor é naquele que tem o androceu e o ginoceu na mesma flor. E quando a gente compara aqui essas flores, o sistema, a inflorescência do macho, a inflorescência composta, são várias flores, e a gente vê aqui que é diferente em relação à hermafrodita e a flor feminina, que é uma flor bem mais avantajada do que a hermafrodita. E quando a gente verifica o fruto de cada uma dessas plantas, a gente verifica aqui. A planta feminina do mamão, que é o mamão fêmea, ela produz esse fruto, que é um fruto circular, mais globoso. O mamão hermafrodita é aquele que a gente conhece e acha com mais facilidade na feira, que é aquele mais compridinho, é o mamão hermafrodita. E já a planta masculina, ela não produz fruta, porque ela é macho. Aqui ela só tem flores masculinas, ela só produz pólen. Esses pólen vão servir principalmente para fecundar as flores femininas. No sistema de produção comercial, qual desses 3 sistemas vocês acham que é preferida pelos produtores devido a um retorno comercial maior? Planta feminina, hermafroditas ou masculinas? 30 segundos para vocês pensarem aí, enquanto eu vou rapidinho aqui no banheiro. Pensem aí. Pode até colar. Por que vocês
não aproveitam para debater quando eu saio da sala de aula. Se fosse lá na sala mesmo, lá na UESB, estava todo mundo jogando papel e no oba-oba, enquanto a gente dá uma saidinha para tomar água e ir no banheiro, né? Né, meu povo? Exatamente. Vocês estão dormindo? Não, não. Então, vamos lá. O que vocês acham? Precisa entender, não, que a gente essa aula é para vocês aprenderem mesmo. Mas o que vocês chutariam aí? O que é mais produtivo aí para quem produz essa planta? É produzir o mamão fêmea, mamão macho ou hermafrodita? A fêmea? Por que a fêmea? O que você acha que seria a fêmea? Intuição. Alguém tem um palpite diferente? Foi o Rafael que estava falando aí? Isso. Pois é, ó, também minha intuição aqui, ó, e eu já estou gravando a voz de vocês. E, gente, mais alguém aí? Talvez a hermafrodita, para não precisar de outra espécie para se reproduzir, mas aí não teria variância genética, né? Aí não sei. Mas aí é que tá. O que acontece é o seguinte: quando a gente pensa um campo de produção, por exemplo, do mamão, se a gente for produzir plantar, né, plantas femininas, a gente vai precisar de uma parte da área com o mamão macho, para que seja aquele provedor do pólen, porque sem a fecundação do macho, a fêmea ela não produz o fruto. Então, uma parte da área tem que ser reservada para ter o mamão macho. Esse mamão macho, ele ocupa, então, parte da área, requer recursos, né, para manutenção dele, recursos que custa dinheiro ali de fertilidade, de manutenção, e produz o pólen para fecundar a fêmea. Então, essa parte da área que está sendo ocupada com mamão macho para poder prover o pólen para fecundar a fêmea, ele é perdido em produtividade, porque ali não produz, só vai produzir na parte que está com a mamão fêmea. Uma outra coisa também está relacionado com o transporte. Como esse mamão fêmea ele é mais arredondado, quando vai acomodar ele na caixa, ele ocupa mais espaço na caixa, cabendo menos mamão, precisando de uma maior quantidade de transporte para escoar toda a produção. Então, gasta-se mais com transporte. E também, para ele ter esse formato mais arredondado, ele acaba machucando muito, achatando e perdendo. Então, tem uma perda também muito grande devido a esse impacto durante o transporte. Então, tem várias desvantagens. Primeiro que só parte da área que está plantando com a fêmea vai ser produtivo ali para produzir o fruto. Né? Uma parte ali é só o macho, então essa parte ali tem um custo de manutenção muito grande, de manejo muito grande, mas não produz fruto. Tem a questão econômica, né, que é a perda durante o transporte e uma necessidade de maior número de transporte para escoar toda a produção. E tem uma outra que é o sabor. Ele não é um sabor tão aceitável quanto o hermafrodita, que é mais doce. Então, por isso que a gente vê muito mais no mercado produtor, não, mercado feira comercial, né? No meio comercial, a gente não vê tanto o mamão fêmea, a gente acha mais o hermafrodita. Porque o hermafrodita, o que acontece? Toda a área plantada com hermafrodita vai produzir fruto, e não só aquele, como acontece com a fêmea, aonde tem a planta fêmea, porque ele não precisa de planta macho para se autofecundar. Então, toda a área produtiva plantada com mamão hermafrodita vai produzir fruto. E esse fruto, além de ter uma produção maior por área,
esse fruto, para o transporte, ele ocupa menos espaço devido a ser mais achatado, ele consegue ser acomodado de uma forma que cabe um número maior de mamão, e devido a essa forma de querer acondicionar, também tem uma menor perda por achatamento. Então, no final, ele é muito mais lucrativo para o produtor. E para o consumidor, ele é muito mais aceitável no mercado consumidor, porque tem um sabor que é mais apreciado. Então, quando se vai fazer um cultivo comercial, o que geralmente se faz é por cova plantar de 3 a 5 plantas. Quando elas começam a florescer, elimina-se todas, porque quando ela começa a florescer, dá para saber quem que é plantar fêmea, né, e macho e fêmea. Então, as flores femininas, as plantas que produzem flores masculinas e femininas são todas eliminadas e são mantidas apenas por cova as hermafroditas. E aí o retorno comercial é bem maior. Então, isso vale para outras espécies também, assim como o mamão, que tem essa questão de produção de frutos, né, com uma produtividade maior nas hermafroditas, devido a todo o setor que é plantado ser produtivo. Assim como ocorre no pepino. O pepino também. Só que no pepino, essa planta ela não tem cromossomo sexual. O mamão tem. O mamão, o sistema sexual dele é igual ao nosso, é XY. Então, a fêmea é XX, o macho é XY, e a hermafrodita é X, Y, Y'. Tem uma linhazinha lá, tem 2 Y. Já no pepino, a gente tem também uma diferenciação sexual entre plantas femininas, masculinas e hermafrodita, mas o que acontece é que, nesse caso, não tem cromossomo sexual, mas tem o gene sexual, que é relacionado com a produção do sexo, que está situado nos cromossomos autossômicos. A gente já falou, cromossomo autossômico são todos aqueles que não envolvem os cromossomos sexuais. Então, aqui, ó, a produção então, do sexo na planta de pepino é devido a 2 genes, o gene F e o gene M. Se a gente tem uma combinação, o F homozigoto recessivo e pelo menos um dominante do Mzão, ele vai ser monóica. O que é monóica que a gente viu? Vai produzir flores masculinas e femininas na mesma planta. Flores masculinas e femininas na mesma planta. Se ele tem pelo menos um dominante de cada gene, ele vai ser genóica. O que é a genóica que a gente viu? Vai ter plantas hermafroditas e femininas. Se ele for completamente homozigoto recessivo por 2 genes, ele vai ser endomonóica. Então, ele vai ter flores hermafroditas e masculinas. E se ele tiver pelo menos um dominante do gene F e for recessivo, duplo recessivo aqui para o M, ele vai ser hermafrodita. E aí também, assim como no mamão, os produtores preferem as plantas hermafroditas pelo mesmo motivo que nós citamos para o mamão, para que tenha uma produtividade em toda a área. Então, quando são comercializadas sementes, né? As sementes são de matrizes hermafroditas para que sejam produzidos pepino comercial todo hermafrodita naquela área de produção. Ok? Beleza? Beleza. Em relação a esses cromossomos sexuais que nós vimos, que ocorrem em espécies, né, das diferentes, desde vertebrados a invertebrados, animais e vegetais, insetos, a gente viu, então, que quando as espécies possuem cromossomos sexuais, esses cromossomos sexuais estão relacionados com a determinação do sexo, e como é que se dá a herança do sexo relacionado a esses cromossomos sexuais. Aqui, para ficar bem bonitinho, mostrando na nossa espécie o nosso cromossomo X aí, menina, no mês de outubro rosa,
e o cromossomo Y masculino do Novembro Azul, viu, meninos? Mês que vem, Novembro Azul, se cuidem. E aí, devido a genes que estão localizados nesses cromossomos sexuais, a gente tem a hereditariedade para determinadas características nesses cromossomos que podem ser herança de 3 formas. Uma herança que pode estar limitado pelo sexo aonde ele está situado, ligado ao sexo e influenciada pelo sexo. Então, a gente vai ver esses 3 tipos para ver qual que é a diferença da herança relacionada a cada um desses tipos que nós acabamos de falar. Bom, na herança ligada ao sexo, geralmente está relacionada com genes que estão situados no cromossomo X. Como a gente viu na ilustração anterior, o cromossomo X ele é muito maior, muito mais avantajado do que o cromossomo Y. Só que nós vimos que durante a meiose ocorre um pareamento entre eles, nas regiões que são homólogas. Mas não em todo o cromossomo X consegue se homologar com Y, porque as questões aqui são óbvias, né? Enfim, a gente viu, inclusive, que lá naquele inseto que causa danos à couve, né, forma até um paraquedas durante esse pareamento lá na meiose. E aí, a gente tem, então, que tem regiões do cromossomo X que se pareia com Y. Então, aqui a gente está representando em azul o cromossomo Y, em rosa o X. Então, partes desses cromossomos, eles vão se parear durante a meiose, vão se ligar para ocorrer troca de gene entre eles. Então, eles são parcialmente homólogos, porque é uma parte do cromossomo X e Y, eles não se pareiam. Então, nunca vai haver troca de genes entre eles. Então, tem herança, muitas vezes, que é determinado pelo pai, por exemplo, aqueles pelos na orelha, que são genes que são passados de pai para filho, porque estão relacionados nesse setor aqui do cromossomo Y. Então, só o pai que pode passar para o filho, porque não se recombina com X. E tem também, a maioria do gene ligado ao sexo está relacionada a esse setor aqui do cromossomo X, que é a mãe que transmite para o filho, porque nunca ocorre também uma troca com o cromossomo sexual do pai. Um exemplo clássico que a literatura traz, todo mundo já estudou isso, é com relação à hemofilia e o daltonismo. É um tipo de herança ligado ao sexo, ao cromossomo X, porque nesse tipo de herança são genes que estão localizados aqui nesse segmento do X, que é transmitido, então, de mãe para filho. Então, a gente vê aqui, ó, no exemplo de hemofilia, que está relacionado com o tipo de coagulação sanguínea. Vocês já viram falar do Betinho, que morreu, né, que era um hemofílico, e que morreu, mas ele batalhou muito em causas sociais, ele tinha hemofilia, e hemofilia, embora seja muito rara, ele é muito mais frequente em homens do que em mulher. Por quê? Como o homem só carrega um X, se ele tem o Hzão, o gene Hzão no seu cromossomo X, naquele segmento que a gente mostrou, ele vai ser um homem normal. Mas se ele carrega o recessivo, o Hzinho, ele vai ser hemofílico. Então, por isso que é muito mais comum do homem do que na mulher. Porque na mulher, como ela carrega 2X, se ela tiver os 2 Hzão ou só tiver um e o outro for Hzinho, ela continua sendo normal. Para ser hemofílica, ela tem que ter muito azar de ter uma mãe que seja heterogamética para hemofilia, ou seja, Hzão, Hzinho, que se casou com um homem hemofílico e aí vai herdar um Hzinho da mãe e o Hzinho do pai, né?
Então, é muito mais raro ocorrer uma hemofilia em mulheres. Inclusive, antes do período menstrual, quando isso ocorre, elas já fazem tratamento para que não tenha um sangramento que não cesse, né, devido à hemofilia. Então, ela não pode entrar na puberdade menstrual para que não ocorra esse sangramento inicial. Já no caso do daltonismo, assim como na hemofilia, é muito mais normal, embora seja raro, um homem daltônico do que uma mulher, pelo mesmo motivo. Porque para um homem ser normal, ele tem que ter um dominante aqui do gene D. Se ele tem um recessivo, ele vai ser daltônico. Mas para a mulher ser daltônica, né, ela tem que receber, a mulher normal, ela pode ter os dois dominantes, ou apenas um, tanto faz, ela sendo heterozigota, ela também vai ser normal, mas para ser daltônica, ela tem que ter o azar dessa mulher heterozigota, casar com esse homem daltônico, e a filha herdar, que poderia herdar esse X carregando o Dzão, ó. Tem 50% de chance da filha ser normal, se herda o Dzão, e 50% de chance da filha ser daltônica, se ela herda o Dzinho. Então, é muito mais raro uma mulher daltônica do que um homem. E o daltonismo, só por curiosidade, tem dois tipos. O PROTAN, que vai ser uma deficiência para a visão da cor vermelha. O DEUTRAN, ele vai ter uma deficiência na identificação da cor verde. Entendido, gente? Então, essa herança aqui, esses dois exemplos, hemofilia e daltonismo, está ligada ao sexo. Ligada ao sexo, aonde o cromossomo X é que carrega os genes relacionados com essa herança que é transmitida de mãe para filho. Tá ok? Certinho, Pro. Certinho. Vamos ver agora como que é a herança que é influenciada pelo sexo. A anterior era ligada ao sexo. Essa é influenciada pelo sexo. Ou seja, tanto o macho quanto a fêmea, eles carregam os mesmos genes, nas diferentes combinações, como ocorre na pelagem para essa raça bovina. A gente tem aqui, ó, um macho M1, M1 e a fêmea também M1, M1. Quando eles têm essa combinação genética, tanto o macho quanto a fêmea vai ter uma pelagem que é chamada de acaju. Esse acaju aqui, ó. Quando o macho e a fêmea têm a combinação genética M2, M2, tanto o macho quanto a fêmea vai ter uma pelagem vermelha e branca, que é essa primeira aqui, ó. Até aí tudo bem. Mas, se a combinação é heterozigota, se o macho é M1, M2 e a fêmea é M1, M2, devido às condições fisiológicas onde essa mesma combinação genética, ó, M1, M2 está, se é macho ou se é fêmea, ele vai ser influenciada diferentemente de acordo com o sexo aonde essa combinação está inserida. Se essa combinação heterogamética está no macho, ele vai ser acaju. Se ele está na fêmea, ele vai ser vermelho. Então, repare, é a mesma combinação genética, expressando um fenótipo diferente, acaju ou vermelho-branco, de acordo com o sexo. Se essa combinação é no masculino, acaju. Se é no feminino, vermelho-branco. As condições fisiológicas que ocorrem em cada sexo é que vai influenciar fenótipos diferentes. Então, nesse caso, a herança M1, M2 vai ser influenciada pelo sexo aonde a combinação se encontra. Ficou clara a diferença do anterior? Na herança ligada ao sexo, ó, vai ser... essa herança vai estar relacionada com a herança do cromossomo X, para o caso de hemofilia,
e o caso do daltonismo, a herança que é passada aqui de mãe para filho. No caso da influência pelo sexo, não é de mãe para filho, nem de pai para filho. O que ocorre aqui é que, no caso heterogamético, o macho e a fêmea, tendo o mesmo genótipo, expressam fenótipos diferentes devido à fisiologia que é diferente no macho e na fêmea, levando uma expressão diferencial dessa combinação genética. Então, esse conjunto gênico vai se influenciar diferentemente de acordo com o sexo aonde ele se encontra. Se M1, M2 está no macho, é a caju. Se M1, M2 está na fêmea, ele vai ser vermelho e branco. Tá ok? E por último, e não menos importante, a gente tem uma herança que ele é limitado pelo sexo aonde a combinação genética se encontra. Ou seja, ambos os sexos têm os genes relacionados com determinada característica. Só que apenas um dos sexos consegue expressar aquele fenótipo, porque um dos sexos é limitado na sua expressão. Por exemplo, produção de leite. Tanto o macho quanto a fêmea carregam genes que são importantes e são transmitidas para as suas descendentes relacionadas à produção de leite. A combinação genética que está presente no macho é de extrema importância para que seja uma combinação eficiente com a fêmea que vai ser cruzado para produzir uma fêmea que seja boa produtora de leite. Só que o macho, que tem um gene para uma produção alta de leite, que transfere para as filhas, ele não expressa a característica, porque o macho não põe leite. Então, essa herança desse caractere, ele é limitada pelo sexo, porque apenas a fêmea produz leite, embora o macho carregue o gene relacionado com a produção, boa ou ruim no leite, que é importante para que ele seja um bom reprodutor para produzir filhas boas em produção. Se ele for um macho que carrega uma produção ruim para a produção de leite, ele não pode ser usado como um macho reprodutor ali para produzir fêmea produtora de leite, porque ele é ruim ali, já que o gene dele tem uma má combinação. Então, embora ele possua genes relacionados com uma boa produção de leite ou ruim produção de leite, eles não produzem. Assim como as aves, né? As aves, embora os machos também carreguem genes relacionados com a produção de ovos, apenas as fêmeas produzem ovo. Então, essa herança relacionada com a produção de ovos é uma herança também limitada ao sexo feminino, assim como a produção de leite está limitada. Tanto a fêmea quanto o macho carregam genes relacionados com a produção. Aqueles que carregam uma boa combinação genética são combinados com a fêmea, que tem aquela boa combinação entre eles, para produzir filhas que são boas poedeiras, por exemplo. Embora o macho ele nunca vá expressar essa característica, porque é uma herança limitada ao sexo que carrega aquele gene. Só a fêmea vai produzir. Ok, minha gente? Ok, Pro. Ficou bem entendida essa aula de hoje? Ficou. Acharam interessante? Sim, deu pra entender. Oi, eu não entendi. Bem massa, gostei. Pois é um assunto bem interessante também. Boa para fazer uma postagem no Instagram. Faça da sua existência uma busca pelo conhecimento. Essa frase é do Acácio Bernardo. Então, mesmo aqui fechando com a abertura que nós fizemos no início da aula. Mesmo que, a partir dessa terceira unidade, a gente tenha sido vencido pelo cansaço de algumas pessoas da turma,
não estarem dispostos a buscar o seu conhecimento. A busca pelo conhecimento é de extrema importância. E quando a gente busca esse conhecimento para ter uma boa formação profissional, esse conhecimento é muito mais importante, porque ele vai refletir o tipo de profissional que vocês vão se formar. A profissão de engenheiro florestal não foi uma profissão que foi incutida em vocês, vocês escolheram, mas todas as disciplinas relacionadas com a formação do engenheiro florestal é importante, assim como o engenheiro agrônomo também. A genética faz parte do currículo de vocês, não por um acaso. É importante para o conhecimento florestal, o conhecimento genético que leva a uma boa produção florestal nos seus diferentes aspectos que vocês possam imaginar que vocês ainda vão estudar. Inclusive, diretamente relacionado com o melhoramento genético que vocês vão pegar, né, que a genética geral é um pré-requisito. Então, vocês precisam ler o capítulo 11 do livro, que chama Herança e Sexo, está relacionado. Essa aula de hoje foi toda preparada com base nesse capítulo. Vocês precisam ler. Tem no CLES 1 uma apostila de genética, chamada Apostila de Genética DCM 301, que trazem atividades. Vocês precisam, então, procurar participar de forma direta e de forma ativa do aprendizado de vocês. Era dessa forma que eu buscava direcionar atividades que facilitassem vocês fazer uma correlação entre a teoria e a prática dentro de uma aplicação na área vegetal, tá bom? Então, vocês têm que ser sujeitos ativos na busca do conhecimento para se tornarem bons profissionais. Os profissionais ruins que acham que o benefício do conteúdo é só para nota e não para um abastecimento de conhecimento para a vida profissional, o mercado profissional lá na frente vai selecionar, tá bom? Então, pegue um conteúdo, leia o capítulo 11 de Herança e Sexo, peguem as atividades que eu falei que tem. Se vocês quiserem que eu mande atividade, eu mando também, sem compromisso, não precisa devolver, para que vocês possam praticar. Mas pratiquem, tá bom? Alguma pergunta? Tranquilo, não, prof. Tranquilo. prof. Então, todos aí de acordo em relação à não execução de atividades